Maravilha, agora sim nós estamos aqui gravando, eu estou com alguns amigos aqui no Google Meet e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre como ter consistência de lucro no mercado financeiro. Consistência de lucro, se não for o maior desafio de um trader, é um dos maiores desafios, porque muitas pessoas lucram, ganhou, beleza, maravilha, depois devolve para o mercado aquilo que lucrou. Então, o desafio é você ganhar, manter aquele lucro, ganhar mais, manter aquele lucro, ganha mais, aí você está tendo consistência de lucro, você não está devolvendo isso para o mercado. Então, esse é um grande desafio. E o que é necessário para ter consistência de lucro? Eu vou mencionar aqui 3 coisas e já vou compartilhar a minha tela com vocês. Primeira coisa, a estratégia, né? Se você tem uma estratégia que realmente funciona, uma estratégia testada, validada, uma estratégia que é reconhecida até por outros traders, esse é o primeiro passo. Você tem uma estratégia que não é uma loucura que você criou da sua cabeça. É uma estratégia que, pela comunidade, pelas pessoas que operam, essa estratégia tem sentido, né? Ela tem lógica. E aí existe muitas e muitas estratégias por aí, né? Oferta, demanda, Fibonacci, rompimento, tem muita coisa, operações com notícia. Aí cabe você encontrar essa estratégia para você ficar com o sucesso. A segunda coisa para você conseguir ter consistência de lucro é você ter gerenciamento do seu capital. E quando eu falo de gerenciamento, eu acho que eu falo do gerenciamento de uma maneira diferente de outras pessoas. Não que é melhor ou pior, ou que é mais correta ou menos correta, porque quando eu começo a ensinar sobre gerenciamento para muitos traders, eles olham para mim assim, impressionado, como se nunca tivesse escutado isso na vida. E é uma coisa tão simples, tão básica, né? Eu vou mencionar aqui de maneira rápida, porque eu já quero entrar em outros pontos e também compartilhar o meu gráfico com vocês. Então, não vou aprofundar muito. Mas, de maneira resumida, o meu conceito de gerenciamento, ele é o seguinte: se você tem um X, que é a distância de entrada até o stop loss, então você precisa ter como alvo, vamos compartilhar a tela aqui, que eu acho que vai ser melhor eu mostrar isso aqui no gráfico. Daqui a pouco eu tiro o compartilhamento e volto para conversar aqui para vocês ficarem bem focados no que eu estou falando aqui. Então, olha só, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui o Bitcoin no gráfico de 1 hora, só para ficar mais claro aqui o que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, veja bem, se você entrou no Bitcoin e você fez uma venda, por exemplo, aqui, você vendeu ali, estou dando só um exemplo, tá, pessoal? Se você vendeu ali e aí você colocou um stop aqui em cima, aqui atrás, né, atrás do último topo, então o gerenciamento, ele precisa ser o seguinte: você vai colocar aqui a distância da entrada e do stop loss, então você tem a distância. Então, o seu gerenciamento tem que ser, no mínimo, 1, 2, opa, tem aqui 2 aqui, 3. Bom, eu busco, no mínimo, 3 para 1. Então, aqui seria a sua entrada. Então, quer dizer, uma distância de stop loss, de entrada, 3 vezes a distância do alvo. Isso aqui é gerenciamento. Por que é gerenciamento? Porque se eu perdi uma vez, eu vou ganhar no mínimo 3 vezes. Ok? Então, se eu ganhei aqui 3 vezes, um exemplo que eu entrei nessa operação de venda e ganhei 3 vezes a distância do meu alvo. Agora eu tenho mais gordura para queimar, eu tenho mais crédito, eu tenho mais saldo na próxima operação que eu vou fazer. Mas se eu ficar aqui no 1 para 1, então vamos colocar aqui, ó, coloquei aqui em 1 para 1. Então, o que eu ganhei é o que eu perdi, 1 para 1. Mesma distância de stop loss, mesma distância de alvo.
Ok, eu ganhei. Mas se na próxima eu perder, já foi praticamente o meu lucro quase todo, ou talvez até todo. Se eu fizer 2 para 1, 2 vezes a distância de entrada, vamos duplicar isso aqui, até baixar aqui um pouco mais para ficar bem certinho aqui. Se eu faço 2 para 1, ainda também é pouco, porque eu só vou ter 2 vezes o crédito, o saldo, o positivo comparado ao negativo. Então, por isso que eu busco, no mínimo, 3 para 1. Tem operações que eu vou fazer 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1, 7 para 1, 8 para 1 e até mais. Aí depende, cada operação tem uma projeção diferente. Beleza? Então, isso aqui é o primeiro passo do gerenciamento. Eu não vou aprofundar. Estou passando aqui só o básico do básico para a gente entrar em outros assuntos. Agora, pensa comigo o seguinte aqui, ó. Deixa eu tirar essa ferramenta daqui. Pensa comigo aqui o seguinte. Se durante um mês você fez 60 operações, pode ser mais, pode ser menos, você fez 60 operações. Só que dessas 60, você perdeu 30 operações. E dessas 60, você ganhou 30 operações. Atenção, se eu estou falando de 60 operações e a gente perde 30 e ganha 30, então eu estou dizendo que você teve 50% de acerto, ou de assertividade, é a mesma coisa. Por quê? Porque você fez 60 operações, um total de 60 operações. Perdeu 30 e ganhou 30. Então, você teve 50% de assertividade, mas não é lucro e nem perda, é só assertividade. Agora, vamos imaginar que em cada operação de perda, foi de, vou colocar, $20. Então, cada operação de perda foi $20, ok? Só para a gente fazer aqui um planejamento da nossa operação. Então, vamos pegar aqui, ó. E, então, foi 30 operações, né? 30 vezes 20, ó, vou pegar aqui, ó. 30 vezes 20, perdeu um total de $600. Ok? Olha só, o gerenciamento aqui, rapidinho, coisa bem, bem básica, bem resumida. Depois a gente aprofunda mais nesse gerenciamento aqui. Mas aqui só para ficar o suficiente para você começar a entender o que tem que ser feito. Cada operação de perda foi de $20. Agora, cada operação de lucro foi de... Então, vamos pensar. Se nós estamos fazendo uma média de 3 para 1 a 8 para 1, aí varia, né? Porque tem operação que dá 8 para 1, tem operação que dá 3 para 1, aí varia. Então, vamos colocar... Até porque o mercado é renda variável. Mas vamos colocar 5 para 1. Então, cada operação que eu perdi 20, eu ganhei 5 vezes o que eu perdi. Ou seja, 5 vezes 20. Então, 20 vezes 5, eu ganhei $100. Cada operação de lucro foi $100. Agora, vamos pegar aqui, ó, 30 vezes 100, que eu ganhei em cada operação. Ganhei um total de... Vamos pegar aqui, ó, 30 vezes 100, eu ganhei $3.000. Olha só que coisa linda. $3.000. Não sei se você está conseguindo acompanhar aqui o meu raciocínio. Ô, Domingos, você que já me acompanha mais aqui, abre o microfone aí e me fala se está dando para entender o que eu estou falando, se eu estou falando muito rápido, está muito complexo. Não, tá bem claro. Muito tranquilo, bem Tá claro. claro, tá claro. Então, até porque, né, obrigado, Domingos, porque está escrito aqui. Então, aqui nós ganhamos 3.000,
e perdemos ali 600. E perdemos 600. Então, o final, né? Final aqui, conclusão de 2.400. Lucro livre. Ok? Porém, olha só, ganhamos aqui $3.000 e perdemos $600. Então, estou calculando 3.000 menos 600, ficou 2.400. Mas é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Nós estamos fazendo um cálculo com uma média de 50% de assertividade. Por quê? Porque é um total de 60 operações, perdemos 30 e ganhamos 30. Então, calculamos em cima de 50%. Porém, a nossa estratégia, a minha estratégia, a estratégia que eu ensino para os meus alunos, mentorado, para as pessoas que me acompanham, temos aproximadamente, vou colocar uns, que pode ser mais, pode ser menos, eu já coloquei aproximadamente, tirei isso aqui, ó, aproximadamente 80% de acerto. Veja, preste atenção, eu coloquei que nós temos 50% de assertividade e ainda saímos no lucro. Mas, veja, se eu fizer um cálculo aqui, em vez de eu colocar 50% de assertividade, se eu colocar aqui 40% de assertividade, ganhando 8-1, nós ainda vamos estar no lucro. E, provavelmente, se eu fizer 30% de acerto, com 8-1, ganhando 8 e perdendo 1, eu ainda vou estar no lucro. É só você fazer essa conta aí que você vai ver. Eu não vou fazer ela aqui agora, para a gente não perder tempo, para a gente ser rápido. Mas depois você pega aí, ó, você pega aqui $20, coloca aqui que você perdeu 70% das 60 operações e coloca que você ganhou só 30%. Mas as 30% que você ganhou foi 8 vezes o que você perdeu. Você vai ver que ainda vai dar lucro. Então, tem muita gente que ele é inocente. Assim, não é que ele é inocente, mas ele também é desinformado. Por quê? Porque muita gente pergunta assim, qual que é a assertividade da sua estratégia? Não é isso que você tem que perguntar para um trader. Não é isso, não. Você tem que perguntar para o trader o seguinte, você tem que perguntar para ele qual que é o rebaixamento da banca dele, que aí é o risco. Você tem que perguntar para ele sobre a questão do gerenciamento que ele utiliza. É outra coisa que tem que perguntar. Claro, a assertividade vai ser importante, mas não tanto como esse gerenciamento aqui. Agora, se eu estou fazendo um cálculo de 50% de assertividade, ainda tive um lucro aqui de 2.400, imagina com uma média de 80%. Vou mudar essa palavra para média aqui, ó. Temos uma média. O que é média? Média pode ser 85, pode ser 90, pode ser para baixo também, 75, 70. A média de 80. Média pode ser para cima, pode ser para baixo. Média. Isso daqui é um resumo do gerenciamento. E se não tiver isso daqui, você pode ter a estratégia mais linda do planeta Terra. Você pode ter a estratégia, a top das top, a number one. Não vai dar certo, porque não tem gerenciamento. Então, como eu faço mentoria com muitos traders, praticamente todo dia tem um trader me falando, eu tenho uma boa estratégia, mas eu não consigo viver do mercado. Eu tenho uma boa estratégia, mas eu sempre fecho o mesmo lucro. Eu acho que meu problema é emocional. Não é, o seu problema não é emocional. O seu problema é que você não tem gerenciamento. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos voltar aqui. Então, um exemplo, você quer comprar Bitcoin aqui agora. Você quer comprar aqui. Aí você comprou ali Bitcoin aqui naquela linha preta ali. Onde você vai colocar o stop loss? Ah, não sei. Tá. Você vai colocar ele aqui nesse fundo, ou você vai colocar ele aqui, ou você vai colocar ele muito aqui embaixo.
Algum lugar você vai colocar ele ali. Vamos calcular que você colocou seu stop ali. É só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Pode ser para cima, para baixo. Aí, se você está fazendo ali, no mínimo 3:1, como eu estou ensinando, então você vai pegar aqui, ó, uma vez a distância da entrada e do stop. Vamos colocar isso aqui. Esse aqui seria 1:1. Vamos pegar aqui mais uma vez aqui, ó, 2:1. Deixa eu manter isso aqui para cá, aqui, assim fica legal aqui. 2:1 aqui agora. Subir um pouquinho aqui para ficar bem legal ali. E agora aqui 3:1 aqui, ó. 3:1. 3:1. Então, lá em cima está o meu alvo. Então, vou tirar tudo isso aqui só para você entender o que eu fiz aqui. Vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isso aqui. Bom, vou tirar isso aqui também. Então, aqui você está vendo, ó, aqui é o meu alvo, o meu take, aqui foi a minha entrada, aqui foi o meu stop. Aí, pensa comigo o seguinte, o mercado aqui começa a desenvolver a favor do trader aqui. Ele fala, opa, que beleza, estou ganhando. Aí o mercado vai fazer isso aqui, ó. Ele, estou perdendo. Opa, estou ganhando. Ih, rapaz, agora estou perdendo. Ó, estou ganhando de novo. Ixi, agora, ó, tá lá perto do stop. Aí, vou fechar. Vai pegar no stop. O cara vai e fecha. Na hora que ele fecha, o mercado faz isso aqui. Por quê? Porque o mercado ele é assim, ele vai procurar zonas de preço baixo. Aí o cara fala, pelo amor de Deus, para que eu fechei? Aí eu te pergunto, o camarada que fez isso aqui que eu acabei de te falar, ele teve um gerenciamento profissional? Ele operou com base no gerenciamento ou ele operou com base na emoção? Ele operou com base na emoção. Vamos dar um outro cenário aqui para esse trade aqui, ó. Vou dar um outro cenário aqui para esse trade aqui. O mercado fez isso daqui, ó. Veio aqui contra ele, ele abriu, já começou a descer. Ele comprou, começou a descer. Ele, nossa, já comprei errado. No mercado faz isso daqui, ele, não, vou segurar. Aí, esse cara aqui, ele não vai mexer na operação, ele vai segurar para ver se bate no stop. Aí o mercado vem aqui perto, tal, faz isso daqui. Aí aqui ele já fica, ele esfria de novo, né? Porque aqui o mercado pode ficar aqui positivo, negativo. Aí depois você já dá uma canseira nele, esse cara está cansado de esperar. Porque o mercado ficou aqui lateralizado. Aí lateralizou aqui mais, aí ele cansou mais. O mercado vem e faz isso aqui, ó, sobe isso aqui. Fala, nossa, tá dando lucro. Tá dando lucro, mas já estou esperando já há muito tempo, eu não estou aguentando mais. Aí o mercado desce mais um pouquinho. Aí ele fala, não estou aguentando, vou fechar. Porque vai voltar lá para o negativo de novo. Aí ele fecha no negativo. Quando ele fecha no negativo, o mercado vai lá no alvo. Simplesmente ele cansou aqui, esgotou a paciência dele aqui. Esse também, esse outro exemplo, é um trader que não tem gerenciamento. Okay? Não tem gerenciamento. E pior, tem um outro tipo de trader aqui que é pior ainda, que é o trader que faz isso daqui, ó. O mercado já vem subindo aqui, já vai direto no alvo dele, falando, nossa, tá dando dinheiro demais, tá muito rápido. Vai dar uma retração, ó, tá aqui, tem uma resistência aqui. Ai, meu Deus, vai retrair, subiu, aí o mercado cai um pouquinho, ele já fechou. Não, porque vai que eu perco, né? Se eu perder, aí já fechou. Já fechou. Então, ele também não esperou o mercado também chegar lá no alvo dele que ele queria. Então, é outro trader também, outro tipo de pessoa que também não tem o gerenciamento, não confia na estratégia. Dá para mexer aqui enquanto está lucrando? Pô, Thiago, eu estou com um lucro aqui, ó. Não dá para fazer alguma coisa? Dá, você pode proteger o lucro, stop no lucro. Tem como fazer isso. Só que eu não vou ensinar isso aqui agora não, porque isso aqui é assunto com outro dia, com outra aula, eu falo sobre isso. Mas eu só quero dizer para você que você pode ter uma estratégia incrível, mas se você não tiver gerenciamento, se você não confiar na sua estratégia, se você não confiar no seu gerenciamento, vai entrar mês e sair mês, vai entrar ano e sair ano, e você não vai ter consistência de lucro. Esse aqui é um fato, tá? Estou dizendo isso porque eu atendo as pessoas e isso aqui é uma das principais dificuldades que elas têm, ok? Bom, uma outra coisa sobre o gerenciamento é também a questão do lote, né? Porque tem que entender um pouco aqui a questão dos pips aqui, ó. Aqui no Bitcoin não, no Forex, a quinta casa decimal, repito, a quinta casa decimal calcula-se um pip. Então,
Vamos imaginar que você está lá no euro USD. Aí ele está fazendo, ele está lá em cima de 1,90870. Aí depois ele vai, sobe. Vou pegar aqui. Não, ele cai, né? Aqui não vai subir. Então, o euro USD. Subiu já. Euro USD subiu para 886. Olha aqui, ó. Aqui não está 1,876. Aqui ele está 1,90800. Não, aqui, ó. 86 aqui, para ficar igual. Aqui está 86 aqui o final e aqui está 76. Como que calcula aqui o PIB? É a quinta casa decimal, esse 8 aqui, ó, esse 7. Então, se ele variou o 7 para 8, ele variou um PIB. Um PIB só. Mas, se a gente calcular o ponto de 76 para 86, ele variou 10 pontos, ou 10 pipetes. Já é outra coisa, né? O ponto ou pipete. O PIB cheio é do 7 para o 8, então foi um só. É a mesma coisa se ele vier aqui para 9, aqui, ó. Se ele for aqui 9, aqui, ó. Aí foi 2 PIB. Mas foi 26 pontos, porque de 76 para 96 são 20. Então é o ponto. O ponto é a sexta casa decimal. O PIB é a quinta casa decimal. É importante saber isso. Porque depois que você saber isso aqui, aí você vai trabalhar com uma outra coisa, que é o quê? Que é você gerenciar esse PIB. Quanto que é um PIB? O PIB pode ser o valor que você quiser, o valor que você vai colocar nele, né? Se você colocar numa conta standard 0,01, então um PIB é igual a 0,10 cents. Então, você ganhou lá 10 PIB a 10 cents, então são 10 cents vezes 10. Vamos até trazer isso aqui para cá para ficar mais, como diz lá alguns amigos meus de Portugal, né? Mais elucidativo. Isso que eles falam, né? Então, aqui, ó, ganhou 10 pips é igual 10 centavos vezes 10 pips, ganhou $1. Ok? Porque variou lá 10 pips. Agora, se ele colocar aqui 0,10, então é igual 1 pip, 10 pips. Vou colocar aqui, com 1 pip só. 1 pip vai ser igual a $1, 1 USD. Então, ganhou, porque agora ele ganhou os mesmos 10, né? Vamos partir do que ganhou 10 pips, ganhou 10 pips. É igual a quanto? É igual agora a $10. 10 USD. E se ele colocar o lote de 1,00, aí cada um pip é igual a $10, 10 USD. Então, ele ganhou um total com os mesmos 10 pips, 10 pip vezes $10, então ele ganhou 100 USD. Isso aqui é outra coisa aqui. Eu estou passando rápido, tá, gente? Porque eu quero compartilhar minha tela aqui e mostrar para vocês um pouco mais do mercado em si. Mas se você não entender isso daqui, se você não entender esse gerenciamento aqui de PIB, de 1 para 1, de 2 para 1, 3 para 1, se você não tiver isso muito bem setado, muito bem organizado dentro da sua cabeça, vai virar uma bagunça. Aí você vai, por que eu não estou ganhando muito? Por quê? Porque não está entendendo esses conceitos básicos do mercado. As coisinhas simples, que são os primeiros passos. A pessoa, quando está aprendendo isso aqui, é para o iniciante que está aprendendo isso. É antes de começar as operações, é antes de entrar no mercado. Ok? Bom, então isso aqui é outra coisa também importante para você conseguir viver, para você ter consistência do mercado e viver do mercado. Agora eu vou te falar outra coisa que não tem nada a ver com coisa técnica. Bom, não pelo menos com a parte técnica
aqui do gráfico. Tem a ver com outra coisa. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento para falar para vocês o seguinte. Além de nós entendermos sobre estratégia, gerenciamento, o PIP, além de nós entendermos isso e nós queremos viver do mercado, tem uma outra coisa aqui, eu acho que é mais importante que tudo isso, que é a questão de você ser disciplinado. A disciplina. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é o seguinte: Deus honra os disciplinados. Se o camarada é indisciplinado no trade, ou até na vida, em qualquer outra coisa, ele não vai arrumar nada na vida dele. O que é o cara indisciplinado? Primeiro, que ele tem uma estratégia. Então, o cara indisciplinado não é que ele não tem uma estratégia, tem a estratégia, só que ele não obedece a estratégia dele. Então, ele é indisciplinado. Ele tem a estratégia, só que ele entra na base do achismo. Ah, eu acho que aqui vai subir. Espera, mas é o que a sua estratégia diz? É o que você propôs operar de acordo com a sua estratégia? Não, não é não, mas aqui está tendo aqui um candle forte para cima e está tendo uma tendência de alta, então eu acho que vai. Não entra. Não é a sua estratégia. Não, mas sabe o que é? Porque vai demorar um pouquinho a aparecer na estratégia. Não. Espera. Vai demorar? Vai. Você não pode operar com pressa. Você não pode ter pressa na operação. Porque, veja, por isso que eu penso que o trade não é para todo mundo e não é para qualquer um. Porque, primeiro, você tem que ter paciência para entrar, para que o mercado encaixa dentro da sua estratégia. Aí você entrou. Agora você tem que ter paciência triplicada para chegar no seu alvo. Como diz aqui na Itália, né? Troppo paciência. Uma paciência troppo, triplicada. Muito mais. Se não for quadriplicada. Porque você entrou, aí você já fica assim, poxa, mas eu quero que ele chegue rápido no meu alvo. Mas aí é aquela coisa, você não sabe quanto tempo que ele vai levar para chegar no seu alvo. Ele pode, dependendo do que você está fazendo, ele pode chegar em 5 minutos, em 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 8, no dia seguinte. 2 dias depois, 3 dias depois. E aí? Será que você tem emocional para segurar a operação aberta até ela chegar no seu alvo? E não só emocional, será que você tem confiança? Eu atendi uma pessoa na minha mentoria uma vez que ele falou, Thiago, operar. Eu sei o que você está falando, eu sei. Eu sei isso aí de gerenciamento, tem muitos anos que eu opero. Mas o meu problema é que eu me saboto. Eu me saboto, não tá lá indo lá a operação, eu pulo fora. Eu fico com medo, eu tenho medo. O medo me controla, eu sou ansioso. E aí? Você vai falar o quê com uma pessoa dessa? Vai falar para ele, não, você não pode ser assim. Não, mas eu sou assim. Não, mas você tem que mudar. Não, mas eu não consigo, eu sou esse cara. Bom, então ou você vai e volta para a conta demo e fica lá até você ganhar confiança, ou então você não pode fazer isso daqui. Então, paciência para esperar chegar na sua estratégia. Paciência para esperar chegar no seu alvo. Não é brincadeira não, hein? Trade é um negócio que o cara tem que ter a cabeça forte. Se você não opera no mercado, você que está assistindo essa gravação, você não opera, quando você for operar, você vai lembrar de tudo isso que eu estou te falando. Ou se você está começando, você vai lembrar de tudo isso. Então, disciplina é o seguinte, vou dar um exemplo, para você entender o que é disciplina. Se uma pessoa ela propôs operar só order block, meu negócio é order block, não tem nem conversa. É order block? É. Então, você vai ser disciplinado em operar só o order block. Não, meu negócio não é order block, meu negócio é Fibonacci. Quando chega lá no 618, lá no 75, 78, na hora que chega ali, eu vou entrar. É isso que você propôs? É. Você só vai operar quando o bendito do candle estiver dentro das regiões de Fibonacci. Não, meu negócio não é isso não. Meu negócio é operar as notícias. Eu fico esperando a abertura do Nasdaq. Eu estou esperando a notícia do Bitcoin. É. Você tem que ser disciplinado. Você tem que ser chato, enjoado. Você vai operar só as... Eu falo isso por quê? Porque eu tenho alunos
e mentorados que fez a mentoria comigo e quebrou banca. Culpa minha? Não, porque eles mesmos falaram, eu não segui o que você falou. Eu sei que você ensinou certo, mas eu agi errado. Então, eu lavo minhas mãos. Mas eu tenho alunos, como um aluno esse dia falou para trás, ele falou assim, Thiago, eu esperei 14 dias para entrar numa operação. Porque não estava dando o meu sinal, a minha estratégia. Eu estava operando um ativo só, fiquei 14 dias aguardando. Mas, naquele dia, eu fiz mais de $3.000. A minha esposa, que ela aprendeu muito, eu ensinei muita coisa para ela, mas ela aprendeu muito. Há 3 dias atrás, ela fez de lucro num dia 30%. No dia seguinte, ela não fez nada. Por que ela não fez nada? Porque não apareceu a estratégia dela. E nós temos esse pensamento. A estratégia apareceu? Apareceu. Nós vamos entrar. Não apareceu? Naquele dia a gente não entra. Não é que a gente tem que operar todo dia. A gente tem que operar quando está dentro da nossa estratégia. Se naquele dia não apareceu, aquele dia a gente não opera. Aí ela não operou naquele dia. No outro dia ela operou. Quer dizer, ela não operou no dia anterior. No outro dia ela operou. Ela fez mais de 100% de lucro. Aí eu te pergunto, ela foi disciplinada? Ela foi 100% disciplinada. Eu vou repetir para você. Deus honra os disciplinados. O mercado, ele libera o dinheiro para você se você for disciplinado. E eu sei que, eu falando assim, é bonito, né? Talvez até motivacional, mas eu quero dizer para você que quando você está operando, aí entra aquele mix de sentimento, eu tenho que ganhar. Aquela, não vou dizer a palavra ganância, não, porque isso é uma palavra muito feia, mas vamos colocar assim, aquela ambição, uma palavra mais bonita. Você quer ganhar, você quer lucrar, mas está na sua estratégia? Tá. Então entra, está na sua estratégia, tem que entrar. Não está na minha estratégia. Espera. Mas vou esperar até quando? Sei lá. Pode ser um dia, 2, 3, depende de quantos ativos você está operando, depende de qual timing você está operando, aí depende de uma série de fatores. Então, é por aí que nós vamos conseguir viver do mercado, com estratégia, com gerenciamento, com disciplina, com paciência, com controle emocional e outros fatores mais. Agora sim, eu queria fazer isso daqui. Ó. Eu queria mostrar para você aqui um pouco dos gráficos, para você ficar aqui mais antenado, né? Uma das coisas que nós fazemos. De novo, esse gráfico aqui é o gráfico do Bitcoin, e como você pode observar aqui, o Bitcoin teve uma queda bem forte, e tudo indica que ele está se recuperando dessa queda, né? Se nós pegarmos aqui o gráfico semanal, nós ainda conseguimos observar que o Bitcoin prossegue numa tendência de alta, né? Deixa eu ocultar isso aqui. Ele continua forte aqui dentro desse range de alta, né? Desse canal aqui de alta aqui, ó. Então tá legal, tá bonito, né? Mas atenção, quando o mercado está dentro de um range, dentro de um canal, dentro de um fluxo de alta, a qualquer momento ele pode buscar a próxima linha de LTA, a linha de tendência de alta, para depois, então, fazer o movimento de expansão, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente olhando aqui para o gráfico semanal. Então, o gráfico semanal é um gráfico importante, porque você consegue ver para que lado que o mercado está indo, qual direção que ele está seguindo, né? E quando você olha aqui mais um pouco, aqui tem um pequeno order block bem aqui, porque é o último candle antes de uma alta forte, só que ele rompeu, não é que rompeu, deixou uma sombra ali, né? Aí é aquela coisa, tem traders que consideram a sombra como rompimento, outros não. Depende do contexto, eu considero. Então, aqui, ó, já indo aqui para o diário, só para a gente descendo aqui os times, a gente vai perceber aqui também, deixa eu encontrar aqui, nós vamos perceber aqui também que nós temos aqui um outro canal aqui, paralelo aqui, ó. Está um pouco escuro isso aqui, né? Deixa eu clarear isso aqui um pouco mais. Nós temos outro canal paralelo aqui, podemos até abaixar um pouco aqui, para poder pegar esse order block aqui. E ainda aqui, ó, falando aqui ainda do Bitcoin,
aqui a gente vê a formação. Bom, daqui a pouco o dia está terminando aí no mercado, né? Para vocês aí são quase 16 horas. Então, termina o dia aí 18 horas, né? Depende da corretora, claro. Aí começa um novo candle. Então, aqui no diário, ele está fechando o dia aqui com engolfo de alta. E esse engolfo de alta aqui, ele não está ruim, por quê? Porque ele está dentro dessa zona de LTA. Tá vendo? Ele tem uma LTA bem aqui, né? Que você pode ver aqui. Aqui tem um order blockzinho aqui, que pegou, deixou sombra aqui para baixo, ó, mostrou muita rejeição da ponta vendedora. Então, a ponta vendedora aqui perdeu força nessa rejeição, e os compradores estão assumindo o domínio nesse momento. Tá? Eu até fiz uma compra nele mais cedo, mas eu quis sair rápido, fazer uma operação mais curta. Vou explicar para vocês o porquê daqui a pouco. Agora aqui, ó, já que nós temos essas regiões de compra, o mercado deu uma esticada aqui interessante, ele procura preencher esse desequilíbrio aqui, né? Então o mercado estava equilibrado aqui, ó, andando de lado aqui, ele foi equilibrado. Aqui ele desequilibrou, né? Gerou muita pressão vendedora aqui, e aqui ele procura equilibrar de novo. Então, assim, tá com cara de que parece que vai voltar a subir, mas ainda podemos considerar esse cenário aqui como uma acumulação. Então, não tem ainda a confirmação da acumulação, né? Então, isso aqui, ó, deixa eu tirar... Deixa eu ver aqui. Esquerda, centro. Aqui, ó. Bom, mas, enfim, não vou mexer naquela ferramenta ali agora, não. Mas aqui já dá para você ver que aqui dentro desse quadradinho amarelo, ele está meio que acumulado, ele não tomou aquela decisão, aquela tendência de alta mesmo, você falar, poxa, o mercado vai subir. Isso em 4 horas, né? Em 1 hora aqui, ó, fazendo análise de time por time, né, fazendo análise de cada time aqui do semanal, diário, pegando do macro para o micro, nós ainda, por mais que a gente vê lá que tem uma tendência de alta lá no time maior, nós ainda observamos que aqui ainda tem uma LTB, ou seja, ainda tem um canalzinho de baixa que ainda segura o mercado aqui ainda operando embaixo aqui, né? Podemos até trazer isso aqui como uma resistência para cá, aqui assim, olha lá, ó. Canal de baixo aqui. Por que eu coloquei essas 4 linhas aqui? Eu coloquei essas 4 linhas aqui porque aqui você vê respeitando aqui, você vê respeitando aqui e aproximando também daqui. Então, pode não ganhar força aí para subir. E aí o pessoal fica empolgado, né? Por quê? Porque esse é o erro. A pessoa opera com base no entusiasmo, não na base da técnica. Porque o Bitcoin já tem aquela fama de subir muito, né? Ele é conhecido por um ativo que sobe muito, sobe rápido. E aí o Bitcoin faz aqui um movimento de alta, igual ele fez aqui, ó, um pequeno movimento de alta aqui, o pessoal já fica eufórico. Ai, vai subir, vou comprar. Calma, não é por aí não. Não é operar com a emoção, é operar com a estratégia. Vamos descer aqui para M30, vamos ver aqui, ó. Em M30 aqui a gente vê que essa sombra aqui que gerou rejeição no passado, ó, também se tornou um pouco de zona de oferta ali. Vou tirar esse quadrado amarelo. Então, aqui ficou a zona de oferta. No M15 aqui também, ó, confirma mais ainda ali, ó, o último candle antes de uma queda forte. Ele bate na zona de oferta, começa a cair, tá vendo? Aqui ele deixa uma pequena LTA aqui, ó, pegando do macro para o micro. E se eu descer aqui para o M5, é o que muita gente gosta, né, para fazer realmente o day trade, olha lá, e nós pegarmos aqui no M5 um Fibonacci daqui até aqui em cima, a gente poderia pensar ou M5 ou M15, qualquer um dos dois, aí depende do que você vai querer fazer, nós podemos pensar que se esse preço descer até aqui, no nível próximo de 0,78, em cima dessa LTA, e mostrar força aqui para cima, aqui, ó, subindo, deixa eu tirar essa ferramenta, pegar outra aqui. Ele cai até aqui em 568 e começa a mostrar força aqui, ó. Aí você pode colocar, para quem entende, né? Confirmação de volume
volume financeiro, volume profile, que mais? Uma divergência, aí, enfim, aí tem várias confirmações aí que muitos traders vão usar. Mas, até então, a minha ideia para o Bitcoin, a minha análise para o Bitcoin seria mais ou menos dentro daqui, para eu conseguir pegar ele numa zona de desconto. O que é a zona de desconto? É toda a zona abaixo de 50%. Acima de 50% é a zona prêmio. Então, nós vamos pegar ele aqui abaixo, volta de 88, de 78, com stop curto aqui, e aí você já sabe, né? Nosso alvo é sempre aquela maravilha, né? Seria mais ou menos isso daqui, ó. A gente iria projetar, ó, um stop mais ou menos aqui assim, se for ali em 78, então o nosso stop vai ser curto aqui, com uma projeção de alvo lá em cima, lá naquela LTA, aquela LTB lá em cima aqui, ó, perto do 1 aqui, ó. Então você vê aqui, ó, aqui eu vou buscar uma projeção de arriscar, depende do lote, né? Eu estou arriscando ali, cadê aqui? Eu estou arriscando aqui 53%, vamos colocar 50% de risco, para ganhar aqui 0,50 para ganhar 5,73. Está dando aproximadamente 10 vezes o meu alvo. 10 vezes. É o 10 para 1. É essa média aí que eu vou buscar se o Bitcoin fizer tudo do jeito que nós queremos. Deixa eu falar para você uma coisa. Eu não tenho curso para vender para você. Eu tenho um curso, mas esse curso agora ele está fechado para compra. Eu tenho para oferecer para você uma mentoria em grupo 100% gratuita. Exatamente. Uma mentoria em grupo gratuita. Então, você vai entrar num grupo de pessoas. Como que você vai fazer para você acessar a mentoria gratuita? Você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e você vai abrir conta na mesma corretora que nós operamos e você vai fazer um depósito na corretora para você operar. Ou seja, você não vai me pagar nada. Você vai colocar o seu dinheiro na corretora para você operar. Uma corretora devidamente regulamentada, você pode sacar o seu dinheiro quando quiser, sem nenhum problema. O dinheiro está no seu poder. A corretora não prende o seu dinheiro. Você pode depositar em Pix e sacar em Pix. Depositou na corretora, você vai me passar o seu e-mail para eu conferir se realmente você cadastrou no meu link e eu vou te colocar no grupo de mentoria gratuito, tá? Agora, a mentoria particular, eu tenho que parar tudo para fazer a mentoria particular, a VIP, essa aí realmente eu não consigo entregar gratuita. Por quê? Porque eu paro a minha operação, eu deixo de atender pessoas, eu deixo de cuidar de alguma coisa pessoal da minha vida para fazer a mentoria individual. Aí é só eu e você no Meet, a gente opera junto. Aí essa mentoria eu não consigo entregar ela gratuita, tá? Mas a mentoria em grupo, você pode estar acessando ela gratuitamente. E depois, se você quiser curso, sala de sinais e outras coisas mais, nós estamos aqui para ajudar você. Então, é só você clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado, você que está assistindo aí pelo YouTube, e você vai receber a mentoria de graça. Eu vou acompanhar você, nós vamos operar junto, vou tirar suas dúvidas, vou pegar pela sua mão e vou te mostrar o caminho do sucesso, o que é necessário para você conseguir viver 100% do mercado, tá bom? Agora eu vou parar aqui essa gravação para responder as dúvidas das pessoas que estão ao vivo aqui comigo, para não ficar gravado a conversa delas. Você que apreciou esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha aí com todas as pessoas.